episódio número 4, convidando a famosa Juliana Skujinski, né? Hoje minha amiga, né? Mas antes até eu consegui a amizade dela, ela sempre foi a professora. Mas vamos lá. Então, começando como sempre, deixo para você se apresentar, Ju. Né? Você sabe que aqui é meio largado o negócio, né? Então, vamos trocar umas ideias aí, mas faz de conta que a gente está conversando, né? A gente conversa quase todo dia. Então, bora lá. Quem é você? Quem é a Juliana? Quem sou eu na fila do pão? Esse é a tua fala, esse é o teu podcast. Não é meu, não. Isso aí é de um outro podcast chamado Mamilos. Ah, mas você Boa escuta outros noite. podcasts? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar sobre isso. Bem, meu nome é Juliana, eu sou especialista, mestre e doutora em disfunção temporomandibular e esse é o Cluprosa. Nós estamos aqui naquele outro podcast, né? E é um prazer enorme aqui. Eu acompanho o seu relacionamento com o podcast há muito tempo, porque a gente ouve podcast, nós somos ouvintes de podcasts há Nós muitos somos anos. jovens, né? E assim, já faz um tempão que você sempre conversa comigo e diz: eu quero fazer um podcast, eu quero montar um podcast, e você sempre foi atrás e foi lá no nosso ídolo Cris Dias, né? Foi beber na fonte, e aí você falou, não, muito difícil. E aí, tá vendo? Você arrumou um jeitinho aí bacana Graças de a produzir você, né? conteúdo. Mais uma coisa que você me ensinou. Não te ensinei isso não, enfim. Mas é isso, e eu estou muito feliz de estar aqui falando de um tema que eu achei. Eu vou até confessar aqui no Dia das Mulheres, eu pensei em compartilhar, eu falei, eu não vou compartilhar um corte, porque eu gravei um outro podcast recentemente no final do ano passado, eu não lembro agora, acho que foi o final do ano passado, chama Mocho Talks, né? E lá no Mocho Talks, que é um podcast dos amigos lá de Franca, São Paulo, né? E eles estão começando, também convidando personalidades da odontologia, eles me chamaram, são meus amigos de odontologia de vida também. E aí eu cheguei lá e aí a primeira coisa que eu percebi é que era uma patotinha, como sempre, né? Desses nossos amigos, né? Eu brinco com eles. Eu falo assim, vocês têm que tomar cuidado para vocês não serem o tio da Suquita. Aliás, se você não sabe o que é tio da Suquita, dê o seu Google. Acho que muita gente aqui não sabe, hein? Só eu, você e a Adriana, acho que de repente. Eu brinco assim com eles, falo assim, vocês ficam fazendo piadinha, tio da Suquita, toma cuidado, a vida mudou. E aí a gente estava lá e eu caiu minha ficha de que eu era mulher ali, né? E eles, porque você tem uma trajetória de vida. Eu falei, pois é uma luta, porque eu sou mulher. Gente, Léo Costa entrou aqui. Léo, eu ouvi seu podcast hoje para a gente falar aqui a respeito disso. Olha isso. Tenso, hein? Agora fiquei tensa. Agora Aliás, eu já vou falar que eu ouvi um podcast maravilhoso, um episódio do podcast que é o PBEcast, que é um podcast do Léo Costa com a Lucila. Eles falam aquele negócio de evidência científica. O que é isso aí? Umas besteiras aí, né? E eu acho que foi Maria Cristina, se eu estiver errada com o nome, que eu sou péssima de nome, mas é uma advogada trabalhista que fala sobre a pauta feminina no trabalho. E é um episódio sensacional. Eu depois vou colocar no meu canal de transmissão. Eu vou te passar também para você colocar no seu canal de transmissão, porque eu acho que vale a pena. Eu não sei se você tem canal de transmissão. Eu não tenho, não sei, nem Roberto sei o que é isso. Garaiani. Nem sei o que é isso. Não sei. Então, enfim, e aí eu falei sobre aquilo, sobre ser mulher e o quanto eu estava ali posicionada dentro de uma cidade tradicional, que é uma cidade do interior bem tradicional, daquelas que eles perguntam quem é seu pai, sua mãe, e eu sou de São Paulo e fui parar lá, Santo André, no ABC, e fui parar nessa cidade. E para eu crescer ali, sendo mulher, eu enfrentei, sim, vários desafios. E aí eu falei sobre isso até meio raivosinha, assim, que é o meu jeitinho, que eu falei hoje com a minha terapeuta. Eu falei assim, nossa, eu tenho que ir lá, mas eu não posso perceber. Ela falou assim, Juliana, não é que você é enérgica, você é assim.
Entenda que esse é o seu jeitinho. Enfim, e aqui estamos. E eu acho que a gente conversou muito sobre isso e aqui estamos. Então, Desculpa. antes que você comece a falar sobre isso, eu quero terminar a sua apresentação, né? Ah, sim. Para as pessoas também te conhecerem, né? Ah, sim. Você, vamos lá, presidente da SBDOF, né? Ah, o Mocho Talks entrou. Presidente de vários congressos da nossa área, uma das maiores, né, estudiosas do bruxismo, DTM, né? Eu falo isso sempre, né? Não ia deixar de falar aqui agora, porque eu sou da época que bruxismo era só aquela coisa do sono, e foi você, junto com a Adriana, etc., que fizeram eu começar a entender, a estudar melhor o bruxismo. Então, devo muito a vocês, né? Você é uma pessoa que está sempre antenada, né? Ou seja, a gente está sempre trocando dicas de podcasts, então a gente também conversa um pouquinho de tecnologia. Talvez você tenha sido uma das primeiras blogueiras, né? Hoje blogueiro é meio um xingamento e tal, mas não é, né? Então o teu blog tem quantos anos o teu blog? Desculpe falar de idade aqui. Então vamos Vai lá. lá, Eu vou vai lá. contar. Só Eu que acho que eu nunca contei muita coisa eu aqui da minha eu vida. achei que na apresentação você nunca falou, então fala aí para a Nunca gente poder entrar falo, no já vou assunto. direto ao assunto. Tá, então vou falar. Eu sou, bem, meu nome é Juliana, eu sou de Santo André, no ABC Paulista, mas eu mudei para o interior, eu vim fazer faculdade onde eu moro hoje, Ribeirão Preto, e eu me formei há 26 anos atrás. Pareço nova, porém não sou. É o 26 filtro. anos atrás. É o filtro. Que não é filtro, porque eu também detesto esse negócio de filtro. E aí, depois, quando eu estava na faculdade, meus pais se mudaram para uma cidade tradicional do interior paulista, chamada Franca, São Paulo, onde eles residem até hoje. E aí, eu, naquela época, plano Collor, era o RV, Plano Real, quando eu estava na faculdade, entre me formar. Então, quando eu terminei a faculdade, eu queria voltar para São Paulo. Mas meus pais, né? Então, assim, minha mãe, que é aposentada da Prefeitura de São Paulo, ela foi pedagoga. Eu sou minha mãe, sabe, Roberto Garanhani? Se você me perguntar quem eu sou exatamente o que minha mãe é. Minha mãe é exatamente igualzinha a mim, se aposentou no auge e olha, só para vocês entenderem um pouco do meu jeitinho também, porque minha mãe, ela estava voando, se aposentou no auge e ela mudou para uma cidade que ela não conhecia ninguém também, assim, e acabou se privando um pouco dessa vida profissional, um pouco pelo casamento, né? Então, É uma um questão, problema relacionado à live. é uma outra geração. E aí eu mudei para lá também. E aí sem conhecer muita gente. Eu fui trabalhar com a minha prima, que era recém-formada, é dentista até hoje em Franca também. Mas, coitada, ela era recém-formada e eu era recém-formada. Então, eu comecei bem de baixo. E eu entrei na DTM, viu, Roberto? Não é por amor, não. Não gostava de nada disso. Eu entrei para fazer rap. Eu acho que eu já contei isso para você, não sei se eu já te contei. Eu entrei para fazer happy hour, porque tinha uma fisioterapeuta, que é minha super amiga, beijo, Edmara, e a Ed, ela me chamou para fazer, ela era amiga da minha prima, se formou com ela, fisioterapeuta, e falou assim, você não quer fazer um grupo de estudo aos sábados para estudar desordens Sábado? crânio-mandibulares? Eu sou dessa época também, Ai, crânio mandibular. eu assim, gente, eu com pouquíssimos amigos na cidade, eu era novinha, e queria ir para balada, e eu falei, bem, ela gostava de happy hour, eu falei, se eu for no sábado fazer esse grupo de estudo à tarde, de lá a gente vai para o happy hour, de 15 em 15 dias, garantido um happy hour. E foi assim que eu entrei para a DTM. Eu vislumbrei duas coisas, eu conto isso para meus alunos, eu Tá jamais certo. gostava dessa área, essa área é chatíssima, odiava esse negócio de DTM e oclusão. Eu entrei, e era oclusão naquela época, né? Porque a gente Sim. estudava pelo livro do Oxo, montava os pacientes do articulador. Em relação cêntrica. Em relação não sei se você se lembra de um professor aqui de Ribeirão chamado César Arita. Sim, sim. O Arita era muito meu amigo e eu fiz vários cursos com a Arita de oclusão. Tenho o maior respeito, né? Que felizmente já faleceu. E aí eu fazia aquilo lá, fazia oclusão, e ela queria saber, tanto que ela que me apresentou fibromialgia, eu devo muito a Edmara. E aí eu também entrei nessa área porque eu uma pessoa forasteira numa cidade, né, chegando numa cidade do interior,
a abertura que eu tinha era uma Era área minúscula. que ninguém fazia. Então, assim, se eu fosse fazer prótese, se eu fosse fazer dentística, eu ia levar muito mais tempo na minha cabeça. Eu falei, eu preciso de alguma coisa que a pessoa me indique. Então, eu fazia clínica geral e me auto-intitulava, eu sou expert em DTM. Tanto que quando surgiu a especialidade, que eu já estava atuando desde 97, surgiu a especialidade, eu falei, gente, o que é dor orofacial? Eu não sei, né? Olha, eu não vou. E aí foi quando eu fui fazer a especialização, depois eu fiz a especialização em Campinas, a Cibele Dalfabro foi, que é da odontologia do sono. Ela foi minha orientadora, eu fiz com o Jorge Von Zuben lá, que ele era o coordenador do curso. De lá, eu vim para Ribeirão Preto, voltei, vim para o hospital, entrei como... Quero só... Tudo na minha vida é muito esquisito, porque eu falei assim, não, eu não quero fazer pesquisa, eu vim aqui só acompanhar o ambulatório, virei pesquisadora primeiro, enfim, depois, quando estava tudo pronto, o professor especial, que eu devo muito, preciso até ligar para ele amanhã, e ele falou assim, faz mestrado, menina, já está tudo pronto. Aí eu falei, ai, mas você já está dando aula? Já estava dando algumas aulas mesmo, ministrando aulas, inclusive em Brasília, nosso amigo Padula. E aí eu entrei para o mestrado e depois tive a super felicidade de conhecer um professor chamado Paulo Conte. É bom esse cara? Speciale foi uma pessoa muito importante, Paulo Conte também é uma pessoa muito importante. É bom esse eu cara? Acho que são... Pô, bota bom nisso. Para mim, sabe, eu tenho um lema assim, eu sou muito exigente. E para eu me dobrar, é um perfil difícil também, mas é um perfil que eu nem encontrei para eu me impor, né? E para eu me dobrar, não dava para eu trabalhar com ninguém aqui no Brasil. Eu já estava assim, eu me achava um pouco também, mas eu já estava, eu falei, eu quero ir no melhor. Eu quero ir no melhor. Se não é para ir no melhor, eu não vou. E para mim, a melhor pessoa até hoje meu, fico com raiva porque é Caxias, ele sabe disso. Eu falo, meu, você está estudando desde agora, com coisa que vai acontecer daqui 4 meses. E ele tem vários insights, é uma pessoa iluminada, professor Conte. Formou todo mundo, né? Formou todo mundo. Ele está agora com os vídeos, agora, sigam ele. Moderninho, né? Moderninho. Mas então, Ju, para a gente começar a conversa, né? Mas, obviamente... Peraí, deixa eu só... não terminou? Vai lá. Você perguntou. Não, é que você me falou dessa parte com a tecnologia. Tudo começou no Orkut. E do Orkut, eu fui As pessoas aqui não sabem o que é Orkut. No Orkut a gente tinha uma comunidade, chamava DTM Dor Orofacial, e quando a gente matou a comunidade de DTM Dor Orofacial... Você montou o teu blog? Eu montei o blog. Que ano? E aí, para eu poder falar, 2010. Fevereiro de 2010. Meu Deus, eu estava me informando. Nossa. Eu nem sei. Já que a gente está aqui nesse papo, quando é que eu te conheci, que eu não lembro? Não sei. Também não lembro. Depois a gente investiga. Foi antes de eu ir para Bauru. Porque eu liguei para 2 pessoas. Em 2010, eu liguei para 2 pessoas. Eu liguei para você e para Daniela Godoy Gonçalves. Naquela época a gente ligava, né? Liguei, perguntei, o que você acha de eu ir para... Então, não lembro. Mas, enfim, aí é história, né? História, o resto é história. Daí você virou presidente e tal. Mas vamos lá, senão a gente não fala do assunto. Eu vou começar, né, o assunto de hoje, né? Eu até brinquei no post ali, né? Que é um assunto, né, a gente que escuta muito esses podcasts, que eu não tenho tal famoso lugar de fala, eu falei, vou chamar a pessoa, talvez a pessoa que eu conheço várias mulheres fortes na odontologia, mas você é uma guerreira, você é uma das que vive me dando bronca, e, né, graças às tuas broncas eu cresço bastante. Então eu falei, a gente estava discutindo, eu falei, vamos fazer um podcast sobre isso? Você falou, vamos, e estamos aqui. Então, nesse período entre que eu te convidei, eu conversei com várias colegas, né, que eu considero absurdamente de odontologia, pessoas fortes e tal. Dentre elas, para começar a conversa, eu falei com a Sandra, que a Sandra, até alguns meses atrás, era presidente do nosso conselho aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, né? E a Sandra me passou o seguinte dado, que ela sempre fala, né? Nós temos 27 estados, nós temos 6 mulheres presidentes de CROs, né, regionais, sendo que 71% dos inscritos são mulheres, né? Do atual CFO, que são 18 conselheiros, temos
duas mulheres, uma é a Sandra, inclusive. Então, só para dar um start, a partir daí, a live é sua, né? O podcast é seu, Juliana. Eu acho que a gente tem muito assunto, né? Vamos tentar levar isso de uma maneira tranquila, mas eu acho que vamos falar desse assunto especificamente, que eu acho que interessa a todo mundo que está aqui. A palavra é sua, amiga. Eu acho assim, olha, eu até perguntei para você de que aspecto que a gente vai falar. Primeiro, eu queria te falar que eu gosto muito da definição de feminismo, né? Porque quando eu falo assim, eu sou uma pessoa feminista, de repente eu tenho essa fala, algumas pessoas entendem o que eu quero dizer, outras acham, ai, lá vem ela com aquele papinho Mimimi. de feminismo, de mimimi, ela vai ter um mimimi. Mas o que é feminismo? Vamos entender um pouco. Feminismo não é a gente ser superior, né, ao homem, né, a outra pessoa do outro sexo. Não é isso. A gente luta por direitos igualitários. A Ana Cecília falou isso para mim hoje. A gente luta por direitos igualitários, né? E o que seria? Eu gosto muito da Beyoncé, que ela fala feminismo, né? Que a gente tem que ter igualdade em todos os aspectos, na política, nas escolhas, vamos colocar na odontologia, né? Esse feminismo ele deveria permear, então, o que, por exemplo? O meu ganho financeiro, ele deveria permear a escolha dos palestrantes em congresso, ele deveria permear a escolha dos profissionais que vão gerenciar as faculdades, os artigos científicos, e por aí vai. E aí, eu ouvi hoje no podcast uma frase que diz assim, tá ruim, mas já foi pior. Tá melhorando esse aspecto. Então, quando a gente começou a conversar, eu falei, do que a gente vai falar, né? A gente vai falar do feminismo geral no trabalho, ou a gente vai falar do feminismo acadêmico, que tem como que a gente pode diminuir essa disparidade de gênero na academia. Academia, quando eu digo, gente, não é da academia de ginástica, não. É na faculdade, né? E dentro da faculdade, tanto em cargos, porque cargos gerenciais, que fazem a gestão dessa universidade, mas também gerenciam também os departamentos, né? Mas também não só na docência, mas na produção científica. Mas eu acho que o foco aqui hoje a gente podia trazer para um lado mais consultório, né? Como você falou, e congressos, né? E congressos. Eu tenho esse pezinho lá na docência, e eu tenho esse pezinho na pesquisa, eu tenho esse pezinho na docência e tenho um pezão no consultório hoje, né? Que é o teu forte hoje, né? É o consultório. É o consultório, né? Então eu atendo bastante também, ministro aulas, cursos e sou junto com o professor Paulo Conte lá em Bauru. A gente tem os cursos de atualização e especialização, tem na Zenit aí em Floripa, enfim. Eu acho que o meu é pau a pau, 50-50. Né? Curso online com a Adriana. Curso online com a Adriana, nossa senhora, não posso esquecer. Curso online, ciência e DTM. Mas assim, vamos focar nesse aspecto. E aí, pensando nesse aspecto, Roberto, antes de eu falar do palco, que é a minha parte, eu queria falar a minha parte consultório. Pode? Assim, importante, claro. Eu conversei isso hoje com a minha terapeuta. Minha terapeuta, vou posicionar, ela mora em São Paulo, capital. Então, ela tem uma visão da grande maioria de pacientes de São Paulo, capital, certo? E aí, conversando com ela, eu perguntei para ela, falei, como é que tá isso com relação ao trabalho e tal? E ela me disse assim que vem mudando. Ela disse que a geração 35, 38 já começa a ter uma visão um pouco diferente da geração que é a minha, que eu tenho hoje 49, vou fazer 50 anos, né? E a geração que vem depois, a geração abaixo dos 30 anos, é uma geração que está ali correndo atrás da vida profissional, muito menos do que a vida de família, mãe. Porque quando se fala em mulher, sempre se pensa muito na questão da mãe, de ser mãe, de licença maternidade e tal. Mas o que eu estou tentando focar é daquele início, é quando a gente se forma. Que foi isso que eu pensei quando eu falei lá no Mocho Talks. Porque pensa comigo, olha como é desigual ainda. Né? Quando eu olho para os garotos que estão aí se formando e as garotas que estão se formando,
Eu vou te dar um exemplo. Você pegar duas pessoas de 25 anos, Roberto, hoje, e levar para a sua clínica, né? Então, você tem esses dois profissionais com 25 anos na sua clínica. E pegar uma senhora ou um senhor de 60 anos, que é o pessoal da prótese, concorda comigo? Eu estou dizendo assim, são os pacientes de prótese que vão fazer uma reabilitação oral, são os pacientes um pouco mais velhos. Esses dois têm a mesma mão, tá? São trabalham de uma forma igual. Você confia nos dois, você joga os dois na frente e coloca eles para chamarem o paciente na sala de espera. Aquela menina que está ali, 25, 26 anos, recém terminou a especialização de prótese, está voando, tem uma mão magnífica. Ela vai na sala de espera e aquele paciente vai entender que ela é a secretária ou atendente ou algo assim. Para piorar, essa garota, ela foi influenciada por uma moda na odontologia que faz com que ela use um avental colorido. Então, ela já chega ali. E por que eu falo do vestuário, né? A gente tem que pensar até nisso quando a gente é mulher. A gente tem que pensar no nosso vestuário muito mais do que o homem. O homem coloca a mesma calça a semana inteira e ninguém vê, né? Mas ela vai lá para atender e ela tá com um avental colorido. Olha, você entendeu? O rapaz tá com um Entendi. avental A cinza diferença? ou preto. Tá nem aí. Cara, é nítido. É de arrancar o cabelo. Eu falo isso muito na aula, porque como eu trabalho com dor, e eu tenho ali, numa sala de aula, eu tenho um pessoal mais velho, porque a DTM é uma especialidade que atrai até mais ou menos o pessoal tem a faixa de 40 anos, os alunos. Geralmente é Não a são segunda muitos novos. especialidade, né? É a segunda Isso, especialidade aí. tipo, tô cansado da prótese, vim aqui ver DTM, eles vêm pela necessidade. Mas às vezes tem lá aquela recém-formada ou aquela menina que tem até 10 anos de formada e eu falo, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade. Que uma coisa que a idade me trouxe é que eu agora estou voando muito por causa da minha aparência, tá? Porque quando eu era mais jovem, até para eu ter poder de voz no ambulatório médico que eu frequentava aqui na Cefaleia, eu tinha que falar mais assim, ó. Porque se eu falasse assim, lá, eles nem me ouvem. Como isso é difícil pra gente, não podia ser assim. Então já começa aí os problemas, né? Aí começa o grande problema, porque eu vou acabar ganhando menos. Eu fecho. A mulher, ela no começo, ela ganha menos que o homem. E ela demora mais anos, assim, se você observar, para atingir um grau que um rapaz branco, tá? Vamos posicionar. Nem Branco. vamos entrar nisso, né? Imagina. Aham. Porque senão a gente até, né? É. Bota lá uma blusinha, né? Tá lá arrumadinho, se apruma todo, fala sério. Esse rapaz rápido, é mais rápido. Isso, pensa isso, e eu tô falando É aqui, o machismo por exemplo, estrutural, né, Juliana? que é o machismo que a gente não pode Bem esquecer, porque a gente tá estrutural. preocupado com o palco, a gente está preocupado lá no palco, mas a gente tem que pensar no paciente, que é quem é o paciente que tem poder aquisitivo, tá? Então, e aí o paciente com poder aquisitivo, e por exemplo, nessas especialidades cujos ganhos financeiros são maiores, vamos combinar isso aí. Então, você tem, por exemplo, implante, cirurgia bucomaxilo, eu recebi uma mensagem que depois eu posso até falar para você. Implante, cirurgia bucomaxilo, dentística, estética, enfim, essas especialidades, os homens brilham mais. E isso vai refletir lá no palco. Porque a partir do momento que ele brilha mais e ele entra na patota, gente, isso é tão nítido, eu vejo direitinho. De repente surge aquele pupilo, o pupilo entrou para a patota. O pupilo entrou para a patota, mais rapidamente o pupilo vai estar no palco. Exatamente. Então, quando a gente olha para o palco, é tudo política. É política, da mesma forma que é na Câmara de Deputados. É a mesma coisa. A gente precisa fazer uma política de
igualdade, de reduzir disparidade. A IASP, Associação Internacional de Estudo para a Dor, esse ano, exigiu de todo mundo, de todos os workshops, que fosse 50-50. Que Você legal. tem que ter metade mulheres, metade homens, tá? Na odontologia, a gente tem 70% dos inscritos no CFO de mulheres. Aham. E a hora que você vai passar e olhar, a Adriana acabou de colocar uma coisa que eu ia falar agora. Quando você olha para as especialidades, a maior especialidade é a ortodontia. Na ortodontia, a presidente hoje da ABOR é uma mulher, né? E as duas especialidades que eu vi, porque eu não deu tempo de eu ver as outras sociedades, me perdoem se eu estiver errado, mas eu vi duas, que é odontopediatria e ortodontia. É natural, né? A mulher já faz o cuidado, ela é mais cuidadosa, ela tem que ir para essas áreas. Só que aí eu te pergunto, fala para mim um nome da odontopediatria, você como homem, eu não sou da área, pensa dois nomes fortes de homens na odontopediatria. Rapidinho você acha? Rapidinho você acha? Dois, aham. Eu já Exatamente. pensei, eu posso pensar até três, quatro. Olha, eu Rapidinho. já pensei cinco, rápido, na Exatamente. odontopediatria, na Perfeito. odontopediatria. Perfeita analogia. Não tinha pensado nisso. Você pensa, você acha esses cinco Na nomes hora rápido, aparece, sendo que a odontopediatria é que tem mais mulheres inscritas. Aham. Na hora aparece. Na hora. Por que eles brilham tanto? Eles não deveriam estar ali, porque na verdade deveria ser 90% mulheres e 10% homens, palestrando, Juliana, falando. a Déia Tolentino, conversando comigo hoje, ela me lembrou, né? Às vezes a gente precisa levar umas chacoalhadas assim, né? A gente falando disso. Cara, quando é que a mulher começou a votar aqui no Brasil? Foi ontem. Até Foi ontem a mulher precisava de autorização para sair sem o marido. Né? Então, a hora que eu fui perguntar um pouquinho a opinião dela, ela já soltou com essa. Cara, meu Deus do céu, realmente o problema é lá embaixo, né? Segundo eu ouvi hoje nesse podcast, vai levar 250 anos para a gente atingir essa questão mais igualitária. 250 anos. Então, já foi pior, já melhorou. Algumas coisas a gente Então, começa nitidamente a ô, perceber. Por Juliana, exemplo, uma das oi. coisas que eu captei dessas conversas com colegas esses dias, né? Até para poder ter alguma coisa para conversar com você, é que muitas delas falaram que um dos problemas, não o maior, mas um dos problemas é o machismo das mulheres, né? Sim. Elas citaram exemplos de mulheres que coordenaram eventos e o evento só tinha homens na grade. Ela citou exemplos de mulheres que preferem escutar a tal opinião de um homem e não da mulher, mulheres que falando que esse papo que a gente está tendo aqui é mimimi, né? E a gente sempre tem que lembrar, né, que a gente tem que, para mudar isso, a gente tem que criar os nossos filhos de maneira diferente, né? E às vezes Sim. também as mulheres criam os filhos ali machistas, Sim. entendeu? Isso vem lá Com de baixo. certeza. Né? Com certeza. Mas aí, ó, vamos lá. Essa questão do que as mulheres querem ouvir ou falar, isso vem da própria criação. Então, eu tenho um documentário de um site que chama Papo de Homem, que eu sempre falo para os meus alunos assistirem, porque está acontecendo o seguinte, eu vou falar do meu consultório, eu trabalho com dor. Meu consultório ele era extremamente feminino. Até 10 anos atrás, não, vamos botar uns 15 anos atrás, ele era extremamente feminino. E de repente eu comecei a ver homens chegando para tratamento no meu consultório. Hoje eu percebo que a geração 45 para baixo aumentou muito o número de homens, ao ponto de alguns meses equivaler a 40% dos meus pacientes. Depois da pandemia, isso se agravou ainda mais, porque os homens vieram com problemas de disfunção. Eu estou falando de disfunção temporomandibular, não estou falando bruxismo, tá? Eu estou falando dor. Porque bruxismo, ok, a gente entende, mas eu estou falando dor. Os homens Mas começaram a aparecer bruxismo não é dor. DTM, né? Não é DTM, Ah, pelo amor de então, Deus. Vamos falar sobre isso aqui. E aí, eu fiquei de cara. Eu falei assim, cara, eu não recebi treinamento para conversar com esse homem. Que tem uma coisa que se chama empatia. Empatia, existe empatia natural. Eu, mulher solteira, sem filhos,
eu tenho empatia por mulheres solteiras sem filhos, que na minha geração não é tão incomum. Tem muitas mulheres solteiras sem filhos na minha geração, aqui no meu entorno, né? Mas para eu ter empatia, tá me ouvindo? Ouvindo, claro. Tá, agora. Para eu ter empatia com uma mulher que tem filhos, eu preciso estudar um pouco para eu poder entender essa mulher. Então, eu estava já nesse treinamento. E, de repente, começa a aparecer um monte de homem com dor. E eu falei, o que está acontecendo? E aí eu fui assistir, eu vi várias coisas, entre elas esse documentário que se chama O Silêncio dos Homens, que fala exatamente da educação, de como evoluiu a educação da mulher. Então, eu vou colocar o meu exemplo. Minha mãe é uma pessoa extremamente. Ela sempre me criou dizendo assim: você precisa ter o seu dinheiro, você não pode baixar a cabeça, você tem que crescer. Ela nunca falou para mim, filha, você tem que arrumar um namoradinho. Imagina, minha mãe, ela adora farra, ela adora festa. Você tem que ir nas festas, você tem que aproveitar. Mas nem para mim e nem para minha irmã, a gente brinca que é um pouco por isso, mas não é por isso que a gente não teve um relacionamento, até porque, né, a gente tem as coisas aí por aí. Mas enfim, mas não é bem isso. Mas assim, o que ela falou para mim e para minha irmã foi: vocês têm que serem mulheres porretas. É mais ou menos isso. Que ela galgou isso. Minha mãe saiu do interior, foi morar em São Paulo, tinha 3 empregos, fez faculdade, foi professora de escola municipal infantil, depois ela foi diretora, depois ela foi supervisora, sei lá o que ela foi. Sei que ela se aposentou muito bem. Então, quando a gente vê um exemplo desse, uma educação dessa, o que a gente quer? Eu tô aqui, a minha irmã brilha mais que eu ainda. Ela acabou de dizer que o vice-presidente de uma empresa multinacional, hoje, ela fez uma apresentação que ela arrebentou. A minha irmã é foda também. Conheço. Ela é fogo e ela tá arrebentando no negócio dela. E aí você olha assim, peraí, mas qual foi a educação que me foi dada? Minha educação foi essa, tipo, e meu pai é extremamente. Ele falou para mim assim: você vai trocar seu carro, eles não querem te dar desconto porque você é mulher. Eu falei: o que é isso, pai? Onde você falar? Então, dentro de casa tem o exemplo, entendeu? Que meu pai é aquele do modo, eu tenho mais de 80 anos, do modo tradicional. E esse modo tradicional, ainda, porque a gente tem que esquecer a cidade de São Paulo. Foi o que eu falei para minha terapeuta: olha, São Paulo é um mundo à parte. Desculpa, mas é um mundo à parte. O Brasil é muito grande, tem muitas diferenças. E o que eu vejo aqui no interior é ainda o menino sendo criado como você não pode chorar, o que é errado, porque isso faz com que hoje, com as performances, com você tem que performar, com o trabalho por demanda e tudo, há um aumento significativo no índice de suicídio entre os homens. Os homens, eles não conseguem se abrir e conversar. As mulheres têm mais isso. Então, essa educação, na hora que a gente olha para a odontologia, então a gente vê aquela mãe que criou aquele menino, que você não pode chorar, você vai ser o sustento da sua casa, ai, coitadinho, deixa eu fazer o prato dele, levar na mesa, que ainda é criada assim, e vira para a menina: olha, você tem que se dar bem, você tem que isso. Mas a menina vê, e às vezes ela recebe também essa criação: ai, respeita o seu irmão, e essas diferenças. Isso faz com que o nosso público, os nossos colegas, reflitam aquele modo qual ele foi criado. É óbvio isso. Então, o homem, a gente está fugindo um pouco, mas faz parte, né? Não, mas se a gente vai falar do feminismo, a gente tem que falar não, porque daí a gente pode falar né, você está falando da fragilidade masculina, porque o homem se assusta quando encontra uma mulher poderosa, porque ele foi criado, como você bem falou, esse cara não pode chorar, esse cara tem que ser o machão, ele tem que ser o provedor, né? Então ele encontra hoje a nova mulher, a mulher que não está nem aí, a mulher que ganha mais do que ele, e esse cara passa mal. Então esse é um problema. Daí aumentou o DTM entre os homens. Na verdade, aumentou não pelas mulheres, assim, eu quero dizer. Eu acho que aumentou pela forma com que eles foram criados, e quando eles chegam no mercado de trabalho, e eles enfrentam muitas dificuldades. Agora, eu quero te dizer uma coisa: essa sua fala é uma fala 50 a mais. É uma fala 50 a mais. Quando a gente olha, especialmente em grandes cidades, vamos de novo, o Brasil é muito grande. Uma cidade, por exemplo, como Franca, eu vejo nitidamente ainda
que eu convivo mais, tenho mais amigos dentistas lá, eu vejo nitidamente ainda essa educação ainda lapidando aquelas pessoas, sabe? Tradicional. Pelo que eu Aham. escuto, tradicional, que eu escuto no consultório. Mas quando você olha para grandes cidades já, aquele jovem já está sendo criado entendendo o papel da mulher. E eu acho que a educação é que muda Que tudo. bom, E com é certeza. trazer o que a gente precisa. Hoje a gente está aqui, eu estou observando, quando entra um homem eu até comemoro, porque a gente precisa não que as mulheres ouçam isso, a gente precisa que os homens ouçam e participem e queiram, porque a gente só vai chegar numa igualdade se a gente fizer uma política, e aí tudo na vida é política, em que os homens entendam que a gente precisa ganhar a mesma coisa que eles, que a gente tem que ser valorizado da mesma forma. Se isso não acontecer, vai ser mimimi. Aqui não é Sei. mimimi. Não é Eu o estou me mesmo. queixando. Será que é injusto o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para ganhar a mesma coisa que um colega meu. Eu brinco, eu falo assim, eu queria tanto ser homem. Uma que eu ia gastar menos com roupa, sapato, maquiagem, que eu gosto, Farmácia, adoro essas coisas, farmácia. farmácia, eu adoro essas coisas. Eu ia gastar menos, eu ia guardar mais dinheiro, eu ia poder comprar um carro muito melhor do que eu tenho. Pode olhar os carros, pode olhar os carros. Você olha os carros assim, o cara tá lá com a, sei lá, da minha janela aqui, eu vejo a Jaguar e vejo a BMW e Esse a é, Mini, né, que chama. é bom para fazer live, né? É bom para ser Instagramer, É. né? Bota do lado da Você Porsche e vê tal. o cara, exato, você vê o cara. A mulher, ela não pode comprar porque ela tem que pagar, eu tenho que pintar o cabelo. Aliás, no Mochotal, que eu tava com o cabelo, foi a primeira coisa que eu vi. Eu gosto de ser feminina, eu gosto de ser mulher. E assim, a única coisa eu queria só ganhar igual, porque o meu gasto é maior, né? Quem sabe, né? E eu não ganho igual, viu, Roberto? Eu não ganho igual, tá? Eu não ganho igual. Eu sei. E aí, é verdade, Não, eu sei disso. eu fico prestando atenção nisso. É claro que eu tenho uma ajuda, eu vou até abrir o jogo aqui, eu tenho uma ajuda maravilhosa do professor Paulo Conte, que nunca deixou com que eu ganhasse menos do que ele também pede. Então, muito obrigada, professor. Por isso que eu estou ali com ele, que ele é uma pessoa que me valoriza muito. Então, assim, a gente presta atenção nas pessoas que te valorizam, né? Mas às vezes, você é nítido, a gente sente, a gente sabe? Agora, claro, volta dessa questão financeira que a gente quer ganhar melhor, vamos naquela menina recém-formada, né? Que a gente falou do jaleco. Eu acho importante, eu falo isso em aula, mas agora eu estou falando em podcast. Essa questão do jaleco é importante, porque dependendo da especialidade que você. Tudo bem, se você vai fazer, você vai falar, você vai atender uma população que tem a sua faixa etária, sei lá, tá indo lá para. Você entende isso? Que entenda a roupa que você usa? Top. Mas se não, já tem uma pesquisa da professora Ana Conte, lá em Bauru, com colaboradores, na ortodontia, mostrando que o jaleco branco traz mais respeito e, com isso, traz mais ganho financeiro. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no vestuário também, Também. Mais porque isso uma coisa, professor. impacta. E na mulher, e aí a gente tem uma tendência que é muito legal, a gente gosta de fashion, moda, blogger, sair no Instagram segurando uma coisa assim, né, uma seringa e com um jaleco, sei lá de que cor, só que isso, o impacto no paciente é ruim. E aí é uma baita falta de marketing, assim, falta de marketing pessoal. E na mulher isso é pior. Pior. Entendeu? Eu Tudo na vejo mulher. A nítido, pressão na mulher é pior sempre. Né? sempre é A pior. gente fala, né? Brinca. O homem tá aqui, cabelo branco, é charme. O cara tem uma barriguinha, tudo bem. Tudo na Uhum. mulher, a pressão é maior. Mas, Juliano, olha só. Olha, Lembra que eu mas é tanta brinquei? coisa, né? Ah, É tanta coisa que a gente tem que falar, né? lembra que eu brinquei que o negócio voa, né? Você viu que sei lá Não, quantos não, minutos já foram. e eu tô meio É. assim floreando também. Eu não Não, tô não, mas seguindo faz uma parte. linha. É Mas um deixa eu papo. falar, É um posso papo. só falar umas coisas aqui? Levando agora para o palco, eu vou contar uma Exatamente isso que eu experiência. ia falar. Pô, o É, palco, vamos falar um pouquinho do é, palco, né? Porque tá, os congressos está aí, é só o homem na plateia, a gente sabe disso, né? no No palco, palco, né? claro, no palco, desculpa, Mas errei. aquilo, então vamos lá. A mulher sim escuta mais por machismo estrutural, ela vai escutar mais a opinião do homem, sim.
né? A gente sabe disso, exceto em algumas especialidades. Vamos lá, na área médica, por exemplo, a dermatologia é muito mais feminina, né? A ginecologia é mais feminina. Mas na odontologia, a ortodontia, até teve um evento super legal agora, que é a Ortodontia por Elas, né? Que foi em Curitiba, Legal. que é da a professora Daniela Garibe, que é um dos organizadores, com uma editora e tal. Aquela tal de Muito Adriana legal. foi lá também, né? Parece. Foi lá, a professora Ana Conte também. A gente vê essas iniciativas muito legais, mas quando a gente vai, por exemplo, para outras especialidades, a coisa não é assim. Reabilitação oral. Reabilitação oral, dentística e bucomaxilo, implantodontia, a coisa não é bem assim. Eu recebi um depoimento de uma menina que é bucomaxilo, uma colega nossa, ela mandou pra gente e disse assim, olha só, legal esse tema que vocês vão falar, eu sou bucomaxilo, eu tenho que fazer muito mais do que o homem para eu ser valorizada, e ainda assim, quando eu faço, isso é uma coisa que também já tá ficando pro passado, perguntam se eu dormi com alguém. Você entende isso? Isso é outra coisa que várias colegas falaram disso. Você só está lá porque você está saindo com o cara. Você está saindo com o cara. Roberto, eu vou te contar. No passado, eu já sofri muito abuso. Sim, não violência de fato, mas abuso sexual que não é sexual. Por exemplo, antigamente não se tinha essa visão, né? Achava que era normal. Eu sempre tive muitos seios fartos, né? Então eu sempre solteira por aí, né? Então, quando eu entrei no ambulatório uma vez, eu fui assediada várias vezes. E aí, o que eu fazia, assim? Fingia de morta e dava um sorrisinho amarelo. Que início do ano 2000, né? Quando a gente olha hoje isso aí não tem cabimento. Isso hoje seria denunciado, você já leva isso para a direção rapidamente. Aí os homens falam, mas a gente não pode mais paquerar. Não é isso. Existem formas de você fazer o flerte, né? Não pegar no braço, como fizeram num congresso médico que eu fui, um senhor que já tinha bebido muito, veio para cima de mim, pegou o meu braço com toda a força, que deixou todas as marcas do dedo no meu braço. E se não é uma médica, colega minha, bloquear a passagem dele, entrar na minha frente e falar, eu tô com você, esse cara será o que ele tinha feito comigo. E aí, hoje eu falo isso naturalmente. Mas na época a gente... Às vezes se sente até culpada, né? A Daniela Godoy, a gente conversa muito, a gente se sente até culpada, meu Deus, até culpada, né? Olha, culpada. O que eu fiz? Que roupa que eu usei? Então, sabe o que aconteceu com isso? Com o passar do tempo, conforme eu fui ficando mais professora, porque eu fiz neurociências, eu sei que existe a questão visual do homem. O homem atrai mesmo, ele não está, às vezes, nem pensando. É uma coisa assim, ele faz sem querer e outros fazem querendo. Eu comecei a dar aulas, ninguém mais me vê de decote. Há anos eu não uso decote, que é uma coisa que eu usava muito. Há anos eu não uso. Desde que eu comecei a crescer mais na aula, aquilo foi me incomodando a um ponto de eu não usar decote mais. De eu tomar cuidado com isso. Eu tô falando disso aqui, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso. Coisas que um homem nunca precisa, né? O cara vai de qualquer jeito. Porque eu não queria que a pessoa olhasse pro meu decote. E agora eu vou entrar num assunto que eu espero que a pessoa entenda, não sei se ela tá aí ou não, mas tem uma professora muito famosa na odontologia hoje, e eu nunca assisti uma aula dela, e eu tinha muita curiosidade. Então, às vezes chegam as pessoas e falam, eu fui na aula da fulana. Nossa, maravilhosa. Eu falei assim, como foi? Aí a pessoa fala assim, nossa, ela tava com uma saia plissada, ela andando no palco, aquela saia plissada tava lindo. Eu falei, porra, você sabe de que eu tô falando? Eu falei assim, como assim a saia plissada? Mas o que ela fala? Então, assim, eu já ouvi mais de uma vez isso. Dessa mesma pessoa. De mulher falando, né? De mulher, que é essa questão do machismo estrutural. A mulher, ela não parou para pensar. Eu já ouvi, por exemplo, a professora fulana chegou para dar aula. Como foi? Ela estava super elegante. Ela é tão elegante dando aula. Ou seja, mal prestou atenção na fala dela, que é brilhante também, mas chama atenção. Vou dar spoilers. A gente coloca
coloque aí nos comentários quem você acha que é. Não é a Juliana é a Ogra. Mas assim, ó, tem uma professora de Bauru que eu ouço isso dela. Eu pergunto para colegas que fazem o curso, falo, como é que foi a aula? Ah, ela é tão elegante. E a bolsa que ela tava? E eu tô ouvindo isso de mulheres que, ao contrário, falam assim, nossa, a aula foi super legal, ele deu a dica tal, tal, tal. Não, primeiro olha isso. Então, a educação, ela tem que mudar em tudo. Por isso que é os 200 e quantos anos que você falou. 150 anos. Realmente, vai longe. Olha, e a gente está fazendo uma pesquisa agora, assim, e aí na área acadêmica, né? A gente diz que na academia é ruim. Na academia vem mudando muito. Aqui na odontologia, por exemplo, em Araraquara, a diretora já está indo para a quarta diretora mulher. Tem muitas mulheres que estão chefiando departamentos. A Daniela me deu essa informação. A Daniela me disse até que ela está muito otimista com o rumo que vem tomando, né? A odontologia dentro, por exemplo, da faculdade que ela ministra aula. No mundo editorial, ainda eu vi alguns trabalhos mostrando, no mundo editorial, eu digo pesquisas, que mulheres, vem crescendo o número de mulheres. Eu fiz uma pesquisa agora, posso até pegar os dados, mas é com a revista PEN. Mas a gente viu que cresceu o número de mulheres como primeira autora, porém, isso cresceu acho que 10% em 10 anos, porém, o número de mulheres como coordenadoras do trabalho, que é o último autor, só subiu, acho que é 4%, Olha, que é muito pouco. muito pouco. Das 10 pessoas que mais publicam no mundo, há 10 anos atrás, no mundo, na área de dor, na revista PEN, os 10 que mais publicaram, uma só era mulher, 9 eram homens. Agora são 8 para 2, quer dizer, subiu uma. Então, assim, a gente olha que ainda tem um disparate, inclusive na autoria. Porque primeira autora é quem? É aquela moça que está fazendo o mestrado ali, Claro, o aluna. trabalho. A aluna. Mas o último autor, que é aquele que dá o nome aos bois, digamos assim, né? Que é o que coordena o trabalho, poucas são mulheres. Então, a gente tem isso. E trabalhos realizados por mulheres são menos citados. Exato. Eu tenho descrédito até nisso. Tem um exemplar em casa, eu sei o que é isso. E aí, assim, quando você for num congresso e olhar, questione, vá, participe mais. Você que é mulher, participe mais, dá trabalho. Mas eu tenho filho, mas a gente precisa começar dentro de casa também. E eu acho que isso é uma coisa que a geração 35 e 38. Hoje a minha terapeuta disse o seguinte, Juliana, a geração 35, 38 anos é a geração que está tendo filhos, idade escolar agora, é uma geração que está educando os homens, porque os homens estavam ali no patriarcado e agora elas foram criadas de outra forma e elas estão educando os seus maridos. Não para ajudar, né, que a palavra não é ajudar, mas para participar, né, daquilo. É uma geração que está tendo filhos agora, 30 e poucos anos. Legal. E eu espero que essa geração tenha um poder que tenha uma voz dentro dessas sociedades. Porque para eu ter voz dentro da sociedade brasileira de DTM-dor, eu precisei gritar. Você desculpa, mas eu precisei gritar. Para eu chegar a chegar onde eu queria chegar, que eu já cheguei e já saí, mas eu precisei gritar. Porque até então as pessoas... eu precisei gritar. E que forma que eu fiz para gritar? Eu fui para a internet, eu me tornei uma comunicadora, como você falou, numa época que tinham poucos, tinham muitos blogs, mas de DTM-dor só tinha o meu. Então, tem pessoas que me conhecem da internet. E aí, a minha relevância da internet que fez, eu tenho certeza, que me levou para lá. Porque se eu não tivesse gritado, quando eu digo gritar, gente, não é gritar com a pessoa, tá? Claro. Gritado me comunicado, colocado minha voz se posicionado, eu teria chegado de jeito nenhum. Quantas mulheres não são tão melhores que eu na área e que não conseguem, que não são chamadas, que são esquecidas? Você esquece que a pessoa existe, né? Porque não dão poder de fala. Então, assim, mulheres, vocês aí. Porque eu vi uma foto, um amigo meu me mandou uma foto de um congresso de estética super famoso. Acho que é o top do Brasil. Eu não conheço porque eu não estou na área da estética. E nessa foto, foi muito emblemático. Eu sei, eu vi. Era a foto do happy hour. Do happy hour. Cara, eu nem queria...
assim, eu adoro meus amigos homens, um beijo para eles, porque são meus melhores amigos, são homens também, inclusive. Eu falei assim, dessa hora eu queria ser homem para estar lá bebendo a cerveja. Mas cadê as mulheres? 70% da odontologia feminina, cadê as mulheres ali? As palestrantes, nem na foto elas apareceram, porque eu sei que teve palestrante mulher, mas elas não foram. Será que elas foram convidadas para foto? A foto dos palestrantes, todo mundo. Eu acho que vai demorar muito ainda. Já foi pior, né? Como falaram aí, vai melhorar, mas a gente precisa, as mulheres precisam deixar de achar que é mimimi. Eu também me coloco, eu faço minha meia-culpa também. No Dia das Mulheres fiquei meio assim, será que eu vou lá e compartilho aquele trecho que eu falo, no Mocho Talks, que eu falei assim, isso eu consegui, mas foi muito difícil porque eu era mulher. Eu falei, vão achar que é mimimi. A gente fica com medo, sabe, Mas eu acho que esse é o objetivo, né, Juliana? Acho que tem que falar. Eu acho que é isso que você falou, essa nova geração talvez não tenha essa bagagem que a gente leva, né? Eu trago uma bagagem machista, né? Você traz. Então, acho que se a gente fala, se a gente aqui, os mais idosos, a gente começa a falar, eu acho que, sei lá, eu acho que, por exemplo, essa nossa fala já é alguma coisa, né, para a gente jogar o recado aí para o pessoal. Eu acho que faz parte, eu acho que a gente está fazendo um pouquinho, eu acho que cada um fazendo o seu pouquinho, né, eu acho que a gente acaba chegando lá, talvez, não sei, 250 anos, né, me assustei com esse número, né, talvez a gente consiga um pouquinho antes, né. A gente trabalha em eventos, né? A gente organizou eventos juntos, né, Juliana? A gente sabe. A gente querendo, isso aquela vez, mas mesmo né? se preocupando, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque coitada da mulher, a mulher ainda está lá, é ela que vai criar os filhos, é ela que, né? A vida do homem é muito fácil. Ser, né? Não deveria mudar, ser. né? A vida do homem é muito fácil. Sempre foi. A vida do homem é muito fácil. Então é muito fácil para o homem ser o protagonista. É muito fácil para mim aqui falar, eu estou aqui toda hora fazendo podcast e tal, eu tenho tempo para isso. A mulher está lá, a Elisa está lá com os filhos, aquela coisa que você sabe muito bem, né? Sei. Então a nossa vida é muito mais tranquila, a gente sabe disso. Tranquila. Eu vi, por exemplo, eu vi que o CNPq, e hoje eu fui atualizar o meu Lattes, inclusive a hora que você me ligou, eu estava lá, perdida no tempo, no Lattes. Meu Deus, que perda de tempo. Enfim, fui atualizar meu Lattes porque precisei, e aí eu vi que agora, eu ouvi hoje de manhã no podcast também, a Lu falando no PBcast, que no CNPq agora ele contabiliza a licença maternidade. Então, porque durante a licença maternidade, que como diz a advogada, está tudo errado, que isso não privilegia a mulher, isso privilegia a criança, né? Deveria ser parental, o homem da mulher, os direitos iguais, enfim, para fazer as obrigações de forma igualitária. Achei isso sensacional de pensar assim. E assim, durante esse período a mulher deixa de produzir. E num concurso, isso não é levado em consideração. O cara passa na frente. Hoje, uma das amigas que me falou, a Tati, me falou, né? Não sei se podia falar o nome dela aqui, mas ela falou aqui. Uma vez um professor falou para ela: eu tinha planos para você na minha equipe, mas você resolveu engravidar. Olha só, mas você resolveu engravidar. Isso é um clássico, já ouvi isso muito. Vamos convidar o fulano para falar no evento. Mas ela acabou de ter bebê. Então ela não pode sair. A nossa vida é muito mais fácil. A nossa vida é muito mais fácil. A gente faz a mesma coisa que a gente fazia lá nas cavernas, né? Então a nossa vida é mais tranquila. Vamos lá, gente, ouvir o PBcast. O Léo Costa e a Lu, eles estavam conversando, eles têm a mesma profissão. E aí eles foram chamados, porque geralmente quem é chamado para palestrar é ele, não ela, né? E aí eles foram chamados os dois, e ela falou, eu tô super nervosa. Ela falou, eu tô nervosa porque eu tenho que deixar a mamadeira, porque as crianças foram também. Então ela falou, eu fiquei, ele compartilha comigo isso, mas eu estava muito mais nervosa, porque a experiência dela acaba sendo menor. Eles têm a mesma função, trabalham na mesma coisa. Então ó quem entrou aí, Laura Garanhani. Beijo, Olha Laura. Só. Né? Uma Laura que já nasceu empoderada. Essa vai ser empoderada e vai ser de uma outra geração. Mundo, né? É verdade. Outro mundo, é outro mundo. Eu espero de coração assim, que eu ainda possa assistir a isso, né?
E eu espero que o evento da prótese, da dentística, do implante, que pensem um pouco e valorizem não Mas só a roupa que a eu acho que professora está vestindo, a né? gente tende a mudar. Juliana, você vê, olha, eu falei para você que o tempo voa, né? A gente não fala nem É. metade do que a gente Não, eu pensou em falar. nem falei, eu trouxe um monte de dado aqui, Ah, mas, mas eu enfim, acho que está fica aí, para né? um Eu acho que outro momento. né, você tem teu podcast, tem um Tenho. monte de professoras que eu acho que vamos continuar nessa. Vocês têm que continuar nessa pegada, né? A gente fala, conversa bastante, né, no dia a dia sobre extra-odontologia, né? Nos podcasts, a gente falava do calcinha larga, lembra? Da Tati Bernardi. A gente fica mudando Da Maria Ribeiro! da Maria Ribeiro, né? Da Luana. E olha Da só, Luana! só mulheres, né? A gente, É. nesse aspecto do tricô bruxista ou dos nossos papos, eu sou um cara que escuto, né, as mulheres, mas não é porque realmente eu acho que o mundo mudou um E eu, pouquinho, né? e eu posso falar uma coisa assim Deve. agora? Hoje é dia de jogo de futebol, quarta-feira. Oi? Oi, Travou? pode falar? Não, 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 Não? Ah. não. Hoje Tá bom, é, é que você hoje é falou dia de futebol, a futebol. internet parou. Parou. Hoje é dia de final de campeonato paulista, aqui, não sei aí nos outros estados. Então, a gente sabe que tem jogo, é quarta-feira, o pessoal já tá. Que é uma coisa que eu invejo os homens profundamente, que é o clubinho da quarta, que várias pessoas têm. Os homens têm esses clubinhos que eu queria muito. Você vê meus amigos, homens da escola, até hoje eles são amigos, eles postam fotos juntos. As mulheres, elas meio que se perdem nisso. É engraçado, não tem essa fidelidade assim. São coisas que eu tenho muita inveja. Eu queria estar. Tanto é que eu ia no clubinho da quarta, só eu de mulher, né? No Egmont estava aí, agora ele é um do clubinho da quarta. Enfim. Agora, se a gente estivesse falando de bruxismo, tipo terapia para bruxismo, com certeza a nossa audiência ia ser muito maior do que foi aqui. Esse Não, tema é um mas tema que também afugenta. ninguém- Não, mas a afugenta gente ninguém se mesmo. preocupa. Aham. Não, as pessoas não se preocupam Não, tanto. Tanto que eu quero nós não depois se também preocupamos com a audiência, né? Não é o objetivo do podcast, Não, não é a não é. audiência. Ah, Não é. Aí o Egmont tá aí, né, Egmont? Eu ia lá no Clube da Quarta quando, sei lá, 15 anos atrás. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é um tema que as pessoas pouco se interessam ainda nele. E quem se mas interessa vamos mudar isso. fica falando, como a gente falou aí, a Maria Ribeiro, a Tati Bernardi, a Camila Frender, que a gente escuta, A a nóia é Rahel lá, minha. o Noia Minha, enfim, a Jamila, né, que Aham. putz, Jamila Ribeiro é sensacional. Então, assim, são pessoas que se preocupam que falam, mas a gente acaba fazendo. Eu entendo um pouco a Luana Piovani nesse sentido, né? As mulheres criticam muito ela, mas ela tá raivosa, ela quer gritar, ela tá sofrendo, gente. É isso, a gente sofre. Ju, deu uma hora, por Deu, incrível que vambora. pareça. Vou lá que eu vou fazer minha Calma, sopa. calma, 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 calma. Deixa eu terminar com É? calma. Ai, Obrigado, eu esqueci que é um podcast. obrigado mais uma vez, né? A gente fala diariamente, né? Então a gente trouxe essas nossas discussões aí para esse podcast. Eu acho que é um assunto legal, um assunto interessante. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho, né? E é isso aí. Obrigado, Na Ju. próxima vez eu venho mais brifada, não deu para Não, a brifar próxima muito. vez a gente vem falar de buchismo, né? Não sei se alguém De esperava que a gente ia falar de bruxismo. buchismo. A gente outra hora marca para falar Desencoste seus desse dentes. negócio de desencoste seus dentes, de buchismo, essas coisas. Ju, muito obrigado. Foi um Obrigada prazer. a vocês, Tá? viu? Obrigado, Um Adri. Obrigado a todo beijo. mundo que está aí. É, Beijos. é isso aí. Ah, e me siga no Instagram, DTM Dourado Facial. Beijo, Tchau, querida. tchau. Até mais.